perfis de investimento, ciclo de vida, data-alvo foram soluções criadas para tornar a previdência complementar fechada mais atraente e flexível no compartilhamento de riscos. Mas há demandas por novas modelagens que atraiam participantes e patrocinadores. A gente vai falar agora com Felinto Senachi. Felinto, a ampliação do acesso à previdência complementar fechada depende de soluções técnicas ou políticas públicas? Ambas. Eu acho que tem dois movimentos que precisam ser igualmente atacados. As políticas públicas para permitir uma maior ampliação e acesso às pessoas e as soluções técnicas que de fato já existem e precisam apenas de um esforço adicional público para que de governo especificamente para que elas sejam implementadas. Os produtos oferecidos pelos fundos de pensão estão adequados ou precisam ser revitalizados? Mais uma pergunta: que atrativos poderiam ser oferecidos para atrair e manter o participante vinculado ao plano? Olha, essa é uma discussão talvez a mais importante desse evento que nós estamos realizando aqui. Por quê? Porque a gente enxerga claramente que muitas boas ideias já foram desenvolvidas, ou melhor, já vêm sendo discutidas há mais de 10 anos nesse fórum e ainda não foram implementadas. Exemplo, o uso de uma parcela da contribuição do fundo de garantia a ser deslocada para o plano de aposentadoria. Segundo exemplo, nós temos a questão da adesão automática, que é tão importante para fazer com que as pessoas se familiarizem e entrem automaticamente num plano de previdência complementar, não é? Boas ideias que estão em discussão há bastante tempo, que precisam apenas de um esforço político para que sejam implementadas. Esses movimentos, associados ao movimento de uma campanha voltada para a conscientização das pessoas, que muitos fundos de pensão já vêm desenvolvendo, são os elementos chaves para a gente poder fazer com que essa indústria de fundos de pensão e a abrangência dos planos de aposentadoria sejam melhor sucedidos na nossa sociedade. Quais as soluções técnicas que podem ter apelo, então, para patrocinadores da Previdência Complementar, especialmente em cenários críticos? Olha, sem dúvida, a questão da adesão automática, a possibilidade de saques antecipados, que as pessoas não tenham que fazer um saque de todo o seu volume de contribuição, do seu saldo de conta, para fazer frente a uma emergência que esse indivíduo tem. Por que não viabilizar essa situação? Ao invés do indivíduo fazer o saque total, porque ele tem uma emergência que é muito menor do que o saldo de conta que ele tem, viabilizar um saque parcial. São pequenas ideias, pequenos movimentos, pequenas situações que já foram discutidas e precisam de um esforço adicional para serem implementadas. Assim, a gente vai conseguir crescer de uma forma consistente. As soluções técnicas são realistas e compatíveis com a eficiência financeira e o custo de administração exigidos dos gestores? Certamente. O mercado já evoluiu muito. A tecnologia hoje presente na nossa sociedade, ela trouxe um elemento que vai desobrigar as entidades, né, em relação aos seus custos administrativos. O que a gente precisa, de fato, é de uma vontade, de um lado político, e de outro lado, de um esforço maior de comunicação para que essas soluções sejam plenamente implementadas. Voltando um pouco ao assunto da primeira pergunta, políticas públicas podem criar cenários mais promissores para a Previdência Complementar no Brasil? Certamente. Eu acho que a gente não vai entrar na discussão das questões estruturais da nossa Previdência Social, né? Isso é um problema que o Estado tem que resolver de uma forma adequada, de uma forma pensada. Olhando a questão da previdência privada no Brasil, eu acho que tem elementos que já foram testados nas experiências bem-sucedidas dos fundos instituídos, da previdência associativa, né, nos planos das entidades abertas de previdência complementar, que trouxe um elemento importante de geração, de acumulação de riqueza para a aposentadoria, que podem ser também adaptadas para a nossa realidade dos fundos de pensão. Então, de novo, eu entendo que falta um pouco mais de vontade política para que a gente possa avançar dentro desse aspecto tão relevante da nossa sociedade. Tá certo. Obrigada pela entrevista. De nada. TV Abrap no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.